Vamos cumprimentar os nossos amigos nessa reta final do Manhã TC News. O Kevin Gervasoni, que está comigo toda terça e quinta nessa faixa das 11h30 até ao meio-dia. Kevin, vou começar com você. Bom dia, bem-vindo. Bora. E essa NVIDIA, hein? Brilhou? E aí, Léo, bom dia, Camis, todo mundo da TC News. Pois é, foi um resultado que eu acho que foi levemente acima das expectativas, Léo, e você viu que fez preço para cima, né? Acho que foi muito do que a gente já estava discutindo aí ao longo dessa semana. Na terça a gente rebateu isso também. A NVIDIA ela estava num cenário raro, né? O mercado já estava um pouco mais pessimista com o resultado e esse leve resultado um pouco acima do consenso já foi suficiente para o papel subir, que era um pouco do nosso viés. Mas eu acho que sim, o resultado pela primeira vez começa a trazer algumas discussões e preocupações em relação ao momento que a NVIDIA está, especialmente porque ela apresentou um lucro que ano contra ano foi bem alto, né? Foi um crescimento grande, mas se a gente olha trimestre contra trimestre, é a primeira vez dos últimos 2-3 anos em que a NVIDIA apresenta um lucro trimestre contra trimestre menor, né? Ela apresentou um lucro de mais ou menos 18 bilhões contra 22 do trimestre anterior. Então eu acho que isso é a primeira vez que a gente tem esse lucro da NVIDIA cair no tri contra tri. E, ok, tem ali um esclarecimento nas notas da empresa, né? De que ela teve que registrar uma perda contábil como consequência da exigência da licença de exportação dos chips da H20 para a China, né? E por conta disso tem uma perda ali de 4 bilhões e meio. Se você adiciona essa perda contábil nos resultados, a NVIDIA teria tido um lucro levemente acima do trimestre anterior. Eu acho que o mercado fez esse ajuste, né, para dizer que o resultado ainda segue forte, com demanda positiva, só que é a primeira vez que acho que acende esse sinal vermelho. 11h41, destaque inicial do Kevin Gervasoni para o balanço de NVIDIA. Agora a gente cumprimenta o André Lichtenstein e a dinâmica da nossa conversa, Kevin, vai agora voltar o foco para o André, para a gente ouvi-lo. O André que é um dos estudiosos do segmento de inteligência artificial no geral e de NVIDIA em particular. André, a sua primeira percepção, com qual destaque você ficaria nesse resultado encorpado de NVIDIA? Bem-vindo, bom tê-lo de volta aqui à TC News. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. O pessoal estava morrendo de medo desse resultado da NVIDIA, né? Essa é a verdade, né? Depois que o Trump alterou todo o plano de jogo em cima da hora, né? Então, assim, a China ainda é um mercado muito grande para a NVIDIA e a perda que eles tiveram por não poder exportar esses chips foi muito grande. Então, vinha um resultado saudável, ainda com essa mudança de regra de jogo em cima da hora, foi o que deu esse alívio para o investidor e que está fazendo esse papel subir, né? Lembrando que ele está subindo aí cerca de 4 hoje, em cima de um rally ali de quase 50% ali. Na verdade, das lows, né? Chegou a bater 86 NVIDIA, agora está 140. Então, é um rally muito grande e esse é uma valorização hoje em cima de um rally muito grande. Então, realmente é porque o fundamento da NVIDIA está muito sólido. As pessoas que foram vendendo aí ao longo do caminho, por realmente várias questões preocupantes, seja a mudança macroeconômica com Trump, seja a competição da Huawei, que está fazendo um trabalho muito bacana também, eram preocupações legítimas, mas a NVIDIA está fazendo um posicionamento prospectivo, que eu acho que a gente pode entrar daqui a pouco, que é o que realmente vale, né? A gente olha para trás, o investidor sempre olha para trás o que aconteceu, mas o que faz preço mesmo é olhar para frente, sempre. Então você deixa o gancho perfeito. Eu vou emendar essa pergunta, depois o Kevin fica à vontade para te levar onde ele gostaria. Qual que é o posicionamento prospectivo? Qual que é o guidance? Em termos de valor absoluto, ficou algo em torno de 46 bilhões de dólares de faturamento projetado para esse trimestre, mas com um alerta importante do CEO, segundo o qual não fosse a bagunça tarifária, ele não usou essa palavra, aí é liberdade minha, não fosse esse movimento agitado e instável na relação com a China, o guidance poderia ser de 53 bilhões. Quer dizer, são 8 ou 6 bilhões a menos.
que a Nvidia está tendo que registrar em função dessa queda de braços entre Estados Unidos e China. Eu fiquei com esse highlight, gostaria de aprofundar. Por que olhar para o futuro da Nvidia inspira mais confiança do que olhar para o presente, na sua percepção, se é que você concorda com a premissa? Aqui assim, o que a gente chama de write-off, né, o quanto de prejuízo que essa mudança tarifária, mudança de legislação do Trump sobre quais as especificações dos chips podem ser exportados para a Nvidia, gerou uma perda prospectiva de 8 bilhões, né? Então, assim, isso é olhando o próximo trimestre, que é óbvio que é importante para o investidor fazer as suas locações, etc. Mas o que eu acho que é mais relevante para o investidor, inclusive para vários colegas meus que perguntam qual a minha opinião da Nvidia, devo comprar, não devo, já subiu, todas essas perguntas, eu costumo responder que, assim, para 1 mês, 2 meses, 6 meses, eu não faço a menor ideia. Essa que é a verdade. O que eu acho que é bom a Nvidia é para 2 a 5 anos. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, muitas das pessoas fazem o paralelo com a Nvidia, com a Cisco, né? Eu já trouxe esse comparativo aqui. Quem abre o LinkedIn, vira e mexe, vê o gráfico comparativo. Agora o pessoal vai ter que mudar o gráfico, né? Porque agora a Nvidia ralhou 50% de volta, já ficou um pouco diferente da Cisco. Mas o ponto principal aqui não é o gráfico, o ponto principal é a analogia em termos se é commodity o que a Nvidia produz ou não é commodity. E como que a Nvidia está se programando para o futuro, né? Ela está se programando para o futuro como uma solução completa em hardware, software e serviços, né? Então, de hardware a gente já ouviu falar bastante, que é os GPUs Blackwell, o RTX, o DX Systems, SuperPod, Cloud, Spectrum X e parcerias com a NeoCloud. Inclusive, eu gosto de sempre lembrar o pessoal que está comprando NVIDIA, acompanhar aquela ação da CoreWeave, né? Que é uma ação que fez IPO recente, que ela faz o renting, né? Faz o aluguel dos data centers. Essa ação ela subiu simplesmente 200% aí em 1 mês, né? Então, ela passou de um market cap ali de perto de 20 bi para perto de 60 bi. Então, ela é um bom termômetro. Obviamente que agora a ação vai flutuar, né? Subiu 200%, mas isso aí foi um grande termômetro, né? Só que, além disso, a NVIDIA está se posicionando agora no software, né? Que é o NVIDIA Enterprise. Enfim, eu não vou ficar aqui citando todos os nomes, que eu acho que não vem ao caso. Depois cada um pode fazer a sua pesquisa. Mas ela está se programando como um sistema completo, né? De solução dentro de AI. Então, o pessoal fala muito da história das pás e picaretas, que o pessoal vai procurar o ouro, mas a NVIDIA ela tá se posicionando como uma solução completa. Então, nesse sentido, ela chama mais um paralelo com a Apple do que com a Cisco. E a gente já sabe o que aconteceu com a Apple. Pois é. Então, se a NVIDIA for a Apple de AI, então o espaço para ela subir bastante ainda é muito grande. Lembrando que a gente não está falando aqui dos próximos 10% a 20%, né? A gente está mirando aqui os próximos 100% a 200% nos próximos 5 anos. Eu acho que é isso que o investidor tem que buscar. Ou seja, o André está nos convidando aqui a pensar num ângulo médio, longo prazista e de valor agregado para a NVIDIA. Kevin Gervasoni, você que ouviu atentamente aqui ao André, a gente tem o privilégio de contar com o olhar dele bem específico sobre a NVIDIA. Por onde você vai? Diga lá. Boa, obrigado. Prazer estar falando aí com você, André. Acho que uma pergunta interessante que a gente pode trazer é a seguinte. Ontem a gente teve o Otero, né, o gestor da Arbor aqui também, numa entrevista com a gente. Eu fiz essa mesma pergunta para ele, que ele acompanha de perto o setor, e eu acho que vale para todo mundo que acompanha de perto esse setor, que é em relação a ciclos. Né? Existe uma discussão bem grande em cima dos semicondutores de serem um setor cíclico, né? Foi o que a gente viu historicamente até aqui, né? Você tem ciclos de demandas muito fortes e aí você tem ciclos que essas demandas caem, e a gente tem uma discussão se a gente vai viver novamente um ciclo de demanda mais fraca para a NVIDIA no futuro, ou se a IA de fato mudou isso e a partir daqui a gente vai ter ainda muitos anos a prospectar de uma demanda forte em cima dos chips.
E um ponto só que eu trago em relação a isso é natural que a gente veja, né, otimização em cima desses processos, dos GPUs, da inteligência artificial, dos Large Language Models, né? Então, quanto mais as pessoas estão usando e aprendendo como usar, né, o ChatGPT e etc., você tem otimização em cima dos GPUs. Então, você, com menos capacidade, você consegue utilizar mais, né? E aí isso poderia, no futuro, gerar uma demanda mais fraca pelos chips da NVIDIA, que já tem uma capacidade absurda, né? Talvez até acima do que o mercado está demandando hoje. Então você enxerga que existe sim esse ciclo de semicondutores e a gente pode, eventualmente, daqui a algum tempo, estar vivendo esse ciclo de queda de novo ou não? Dessa vez é diferente com inteligência artificial. Excelente pergunta. Eu acho que realmente essa pergunta que a gente tem que endereçar aqui para o nosso ouvinte, que é a pergunta que deveria estar na cabeça de todo mundo e quem não estava ainda com essa pergunta, agora vai ficar também, né? Então, assim, o pessoal brinca que as palavras mais perigosas em investimento dessa vez é diferente. E aí tem gente que brinca que as perguntas mais perigosas é dizer que dessa vez não é diferente, né? Então, assim, primeiro, eu não tenho a resposta. Quebrando a sua pergunta em etapas, né? Primeiro, eu acho que, sim, a gente vai viver um ciclo de semicondutores como foi no passado. Então, nesse aspecto, eu não acho que é diferente. Eu acho que a grande pergunta é em que ponto do ciclo dos semicondutores nós estamos? Nós estamos mais perto do topo, então o próximo movimento é para baixo, né? Naturalmente, ou nós estamos mais perto do meio ou do começo, né? E aí, eu entro na segunda pergunta que você trouxe, né? A lei de Moore, ela mostra que o poder computacional ele vai crescendo e o preço vai ficando mais barato. Então, isso vai ser diferente? Não, isso não vai ser diferente. Vai ser igual, vai sempre ficar mais barato. Inclusive, vai ficar muito mais barato. Se você for olhar o preço que custava para usar o GPT-3 lá atrás, que era um GPT muito menos capaz do que o atual em relação a agora, esse preço assim despencou vezes por 2.000, fator de 2.000, fatores assim incríveis, né? Ficou muito, muito mais barato. Será que isso vai mudar? Não, não acho de jeito nenhum. Acho que vai ficar cada vez mais barato. A dúvida principal é essa outra nuance da sua resposta, né? O que a gente vai querer daí? A gente vai querer daí o que a gente já faz no GPT, entrar lá, fazer uma perguntinha, fazer um Googlezinho mais bonito, ou vai fazer um trabalho que a gente demoraria para fazer e vai fazer. Então, isso é a adoção das pessoas que está explodindo. Inclusive, alguns relatórios que eu vi recentemente mostram que a curva de adoção da IA de janeiro de 2025 para agora, maio de 25, ela ficou muito mais exponencial. Então, a adoção cresceu muito. E os modelos estão ficando muito mais capazes, né? E aí, eu entro um pouco nas tendências de uso de AI de 2025. Então, assim, o que a gente vai sair um pouco é essa história do Large Language Models, ou seja, um modelão que sabe, eu não digo pouco, ele sabe bastante de tudo, né? Só que, obviamente, você saber de tudo é que nem um generalista, ele sabe um pouquinho de muita coisa. O que a gente vai ter agora é os modelos especializados, que são os Small Language Models. Então, você vai ter isso para saúde, achando novas proteínas para achar medicamento. Você vai ter isso para finanças. Você vai ter isso para manufatura. Ter uma produtividade muito maior. Essa que é o que eu acho que a gente está caminhando. E para isso, você vai precisar de AIs muito, muito, muito mais potentes do que a gente tem agora. A gente vai ter aqueles agentes de AI, né? Então, ontem eu estava lendo que o pessoal da Anthropic
né, que é ultra competente, acha que o desemprego, por exemplo, vai explodir, vai para 10 a 20%, porque quando você tiver uma empresa de AI, uma startup de $1 bilhão feito por uma pessoa, em que todo o resto é agentes de AI, aí realmente o desemprego pode subir muito. Então, assim, resumindo, são muitas placas tectônicas agindo ao mesmo tempo. Fazer previsão aqui da minha parte seria leviano, mas eu acho que tem muita tecnologia interessante que vai precisar de uma AI muito mais potente. Então, o meu melhor palpite é que, na verdade, nesse ciclo de semicondutores que você pintou e que eu concordo, eu acho que a gente ainda está mais para o meio ou para o começo do que a gente vai precisar que esses semicondutores entreguem de capacidade computacional. André Lichtenstein, poxa, a pergunta do Kevin trouxe um panorama, ou permitiu a você desenhar um panorama do segmento de semicondutores que colocou a nossa conversa realmente lá no futuro. O que é abstrato, o que é complexo, mas é o grande jogo para pensar uma alocação de capital de longo prazo. André, muito obrigado, bom revê-lo, reinaugurar essa sua tabela aqui com a gente. Voltamos a nos encontrar em breve, até lá. Obrigado a todos, boa tarde, precisando estou por aqui. E muito bacana essa tabelinha aí, acho que traz mais profundidade para a nossa discussão aqui. E em breve estamos de volta aí, um abração a todos. Valeu, 5 minutos.